Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? 6 horas da manhã então, quarta-feira, dia 27 de setembro, então chegamos ao nosso 27º dia, chegamos à nossa live número 27. São 27 dias seguidos aqui no Instagram, realizando lives, falando sobre desenvolvimento pessoal. E estamos em meio à nossa série, que é originada pelo livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Então hoje o que a gente vai ver aqui seria o hábito número 2, né? Então já é a nossa terceira live voltada para esse tema. E na primeira live eu fiz uma introdução sobre o assunto, né? Falei um pouco sobre o livro, né? O objetivo do livro, quais eram as principais questões que ele trazia ali para nós. E da live de ontem em diante eu comecei a introduzir a questão dos hábitos, né? Então ontem a gente tratou sobre o hábito número 1. O hábito número 1 ele tratava sobre o seja proativo, né? Que significava somos criadores da nossa realidade, ou seja, é importante que a gente defina as nossas escolhas, é importante que a gente defina o que iremos fazer com a nossa vida. E esse é o seja proativo, né? É o momento em que a gente é o criador da nossa realidade, né? Reforçando, não é simplesmente aquilo que acontece externamente, né? Que às vezes a gente não tem muito controle sobre isso, mas é sim o que iremos fazer, inclusive com aquilo que acontece externamente. Então esse é o seja proativo, e quem não assistiu, é só buscar no meu feed ali a live de ontem, live número 26. Hoje a gente passa para o hábito número 2, e aí vocês vão ver que está tudo muito interligado. Eu não vou voltar a fazer ligações dos outros temas de uma forma muito profunda, porque senão acabaria estendendo muito a nossa live. Então eu recomendo fortemente para quem está assistindo a gravação e não assistiu as 2 primeiras lives, volta ali, são lives de 30 minutos, 26 minutos, é coisa rápida, mas é importante porque elas dão a sustentação, porque a gente vai ver a partir de agora, senão eu vou precisar estar voltando o tempo todo. Talvez eu faça uma ligação ou outra, mas de uma forma mais pincelada ali para quem está acompanhando realmente na íntegra, vai fazendo mais sentido, tá? Então, o que fala o hábito número 2? Eu até coloquei como título aqui da live. O hábito número 2, ele traz o seguinte hábito, ele fala o seguinte: comece com o objetivo em mente. Eu vou repetir para fixar. Comece com o objetivo em mente. O que o autor estava querendo nos dizer com isso, né? Se num primeiro momento nós temos o fator que somos criadores da nossa realidade, ou seja, que nós fazemos as nossas escolhas, nós temos a nossa liberdade mental de escolher como vamos agir ou até mesmo como vamos reagir em relação ao mundo. Nesse segundo hábito, então, é o momento de colocarmos essa nossa criação no papel. É o momento, seria mais ou menos assim, se somos criadores da nossa realidade, o hábito do comece com objetivo em mente, ele seria a nossa primeira criação. Por que eu falo primeira criação, né? Porque tudo que existe precisa de 2 criações, vamos chamar assim, né? Pelo menos era isso que o Covey estava querendo nos dizer. O que são essas 2 criações? Ou seja, tudo começa no plano mental. Tudo inicia no mundo das ideias, né? Desde as coisas mais simples. Essa caneta aqui, por exemplo, ela precisa passar pela ideia, pela mente, por uma criação mental de alguém para que ela pudesse se materializar. A pessoa precisou definir se ela seria azul, ela precisou definir como que seria o tamanho da ponta, né? Inclusive vem aqui 1.0, é o número da ponta. Precisou definir que aqui ela ia ter uma parte mais tipo almofada aqui para não machucar os dedos, talvez, né? Não sei se era esse o objetivo em mente da pessoa que criou.
né? Precisou definir que aqui teria uma tampinha onde ele ia apertar para sair a ponta e voltar. Ou seja, tudo isso é criado no plano mental. Essa é a primeira criação. Para depois, sim, ela ir para uma segunda criação, que é o plano físico. Os nossos objetivos, o nosso dia a dia, eles não são diferentes, né? Primeiro a gente cria no nosso plano mental, para depois materializar no plano físico. Se não tem primeiro essa criação no plano mental, dificilmente algo se cria no plano físico. Agora, por que é tão importante essa ligação do segundo hábito, que é o comece com o objetivo em mente, com o primeiro hábito, que é o seja proativo? Porque se eu não sei, se eu não tenho a consciência de que eu crio a minha realidade, de que eu tenho a liberdade de fazer as minhas escolhas, de usar essa minha liberdade mental, o que normalmente acontece? Aí vira aquela famosa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Né? Primeiro eu preciso ter consciência de que sou eu que crio essa realidade. Né? Ou que pelo menos eu tenho esse poder de escolher todos os dias como eu vou agir ou como eu vou reagir. Somente pautado nessa consciência é que a gente pode estruturar e criar no nosso plano mental, né, por vontade própria, né, essa segunda criação, que é o objetivo em mente. Então, por isso que é importante a ligação de uma coisa com a outra. Então, nesse primeiro ponto, a gente vai tratar sobre essa primeira criação, a criação no plano mental. Tá? Então, é a nossa primeira criação, como eu estava falando. Vocês já me viram falar alguma vez aqui em uma ou outra live que tudo nasce no plano das ideias, né? Que é mais ou menos o que a gente está falando aqui novamente. Então, essa ideia, quando ela se torna forte realmente, quando a gente realmente está muito conectado com ela, aí ela começa a se transformar no que a gente chama de sonho, né? Às vezes é só uma ideia que vem ali, um devaneio e vai embora. Mas quando essa ideia vem, tu olha para ela, poxa, aqui, eu acho que isso aqui tem a ver com a minha vida. Normalmente é um processo meio inconsciente, mas aquilo ali começa a tomar uma proporção maior dentro de ti e aquilo ali começa a se tornar um sonho, um desejo. Quando aquilo ali continua permanecendo e aí vai saindo um pouco dessa abstração e vai começando a se tornar um pouco mais real, é aquilo que a gente chama de propósito, começa a virar um propósito. Poxa, agora eu tenho um propósito definido, eu tenho algo que eu quero buscar. E aí sim, quando essa transformação acontece, aí é onde a gente coloca o nosso esforço organizado para que aquilo ali se materialize, que é quando a gente sai dessa primeira criação no plano mental e vai para uma segunda criação no plano físico. Lembra que eu também falei algumas vezes aqui, né? É decisão no plano mental e constância no plano físico, né? Então, isso precisa estar muito claro para vocês, porque isso aqui é o que a gente vem trabalhando diariamente, né? Eu preciso ter essa decisão muito clara no plano mental para poder sustentar a minha constância no plano físico. A minha constância no plano físico, às vezes, ela pode até ser interrompida por algo externo, né? Então, sei lá, para eu trabalhar, precisa estar com o tempo bom e às vezes chove. Poxa, para onde que vai a minha constância nesse momento, né? Eu preciso ter flexibilidade para criar outras coisas, mas não vai existir essa constância no plano físico se antes disso eu não tiver essa decisão muito clara e muito bem definida no plano mental. E aí é onde a gente precisa sair de armadilhas e ciladas, sabe por quê? Porque no nosso plano mental, ou seja, onde acontece a nossa decisão, existe muita interferência. Existe muitas vezes interferência que vem de lados que a gente às vezes nem espera. E aí, se a gente não está preparado para isso, é o suficiente para a gente mudar de rota. Ah, talvez isso não seja para mim. Ah, talvez isso aqui realmente, né, seja algo que não tem fundamento. Então, essa decisão no plano mental, ela precisa estar muito bem estruturada. Por isso que o segundo hábito, ele se chama comece com o objetivo em mente. Porque somente quando eu estou realmente muito conectado com isso é que aí a gente vai para uma segunda criação, que aí já é no plano físico. Que isso possivelmente é o que a gente vai ver no terceiro hábito, tá bom? Então, começar com o objetivo em mente, o Covey fala o seguinte, é iniciar hoje olhando para um fim. Quando tu pega um mapa, quando tu pega o desenho do todo, né? Temos uma vida, não somos completos hoje, só seremos completos no nosso último dia,
que inclusive ninguém sabe quando que vai ser, né? Então é olhar realmente para a nossa vida, né? Com esse objetivo em mente, olhar para esse momento atual, né? E fazer a base dele ser o todo, ser o fim. É quando a gente olha para o nosso final, quando a gente examina o que eu quero ser nessa vida, como que eu quero que essa vida esteja completa, o que vai precisar acontecer, qual é a pessoa que eu preciso me tornar, qual é o tipo de caráter que eu preciso ter. E aí, com base nesse fim, com base nesse objetivo em mente, é que eu vou pautar o meu dia a dia, é que eu vou colocar o meu passo a passo aqui no pequeno. Lembra, né? É intenção lá no futuro e atenção aqui no presente. Então, por isso que comece com o objetivo em mente. Então, falamos aqui que tudo nasce no plano mental. Então, vamos pegar uma ideia agora para a gente conectar um exemplo prático, tá? Então, vamos supor que eu quero construir uma casa, né? Vamos supor que o meu objetivo em mente nesse momento é construir uma casa. Ora, essa casa, ela nasce primeiro no plano mental, ela nasce no mundo das ideias. Então, primeiro eu tenho a visualização do que é a casa, né? Primeiro eu estou olhando ali com toda a clareza, com todos os detalhes, quantos cômodos eu quero ter nessa casa, em qual cidade ela é, de qual material ela vai ser feito, vai ser de madeira, vai ser de alvenaria, né? Vai ter uma escada, vai ter um pátio, vai ter um gramado, não, ela vai ser feita de um piso de concreto, vai ter uma área grande, vai ter uma churrasqueira. Nesse momento eu estou nessa primeira criação, que é o plano mental. Depois disso, aí ela vai para uma segunda criação, que é o plano físico, né? Aí no plano físico é a materialização. Aí é o momento em que eu já estou fazendo a planta, é o momento em que eu vou colocando cada tijolo para que essa materialização vá acontecendo. Eu saio do plano mental e vou para o plano físico. Sem termos esse objetivo muito bem definido em mente, tudo começa a ficar desestruturado. Precisa ter tudo isso muito bem definido, por isso que o nome do hábito é Comece com o Objetivo em Mente. E eu arriscaria dizer, o Covey não fala isso aqui no livro, mas aí eu estou colocando aqui um pouco da minha experiência, assim, do que eu percebo no dia a dia. Começar com o objetivo em mente, gente, ele não é só importante, só um hábito importante para as questões maiores, né? Para quando eu quero construir uma casa, para quando eu tenho objetivos grandes. Não. Começar com o objetivo em mente, eu arriscaria dizer que vale para tudo, até às vezes por uma conversa com as pessoas que a gente ama ou às vezes uma conversa com as pessoas do nosso trabalho. Quantas e quantas vezes, tenho certeza que você já viu, assim como eu já vi também, conversas que às vezes não vão chegar em lugar nenhum. É um desgaste de energia, coloca-se ali, se coloca ali uma energia, todo um esforço, né, por algo que às vezes não faz o menor sentido, né? Tu estava começando uma conversa com o objetivo, daqui a pouco tu se coloca em meio a discussões tolas, e aí tu te pergunta, mas o que era mesmo que a gente ia fazer? Qual era o objetivo mesmo da nossa conversa? Ou seja, para tudo é importante termos um objetivo em mente, né? Senão a gente vai ficando que nem o que eu falo, o barco sem leme, né? Que fica indo de um lado para o outro sem saber o que fazer. E às vezes, se a gente não tem o objetivo em mente também, fica muito fácil da gente acabar caindo pelas nossas vaidades, pelo nosso ego, né? Então eu tô ali, na verdade o meu objetivo é chegar em algum lugar, só que aí eu começo a querer bater boca com a pessoa e aí eu esqueço do objetivo. Agora nesse momento vira um objetivo tolo, que é estar certo, é ter razão, é defender uma autoimagem. Quantas vezes não nos pegamos em conversas assim, né? Eu tinha um objetivo em mente, aí a pessoa de repente naquele momento me atacou, ou eu me senti atacado pelas palavras que ela utilizou, e aí eu já desvio totalmente o foco. Aí já não é mais um objetivo, aí eu viro a minha defesa, eu coloco um escudo aqui, eu preciso me defender. Ou então para isso eu preciso começar a atacar o outro também. Mas e aí, peraí, qual é o objetivo, né? Às vezes num relacionamento de casal mesmo, por exemplo, né? As duas pessoas se unem por um objetivo maior, que às vezes é construir uma família, às vezes é viver uma vida alegre, que um dá o suporte para o outro, que um apoia o outro, mas quando vê numa conversa, num bate-boca, esquecem totalmente esse objetivo e vira uma briga de ego, uma briga de vaidade. Não, olha só, tu precisa concordar comigo.
Tu precisa fazer o que eu tô falando. Às vezes nem é porque eu quero, não, mas é só para me sentir melhor aqui com o meu ego, para dizer assim, ó, eu venci a discussão. Que tolice, né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecer? Por quê? Porque esquecemos do verdadeiro objetivo. Porque esquecemos aquilo que a gente criou no plano mental, né? Então é muito importante, gente, a gente caminhar com essa consciência sempre presente para que a gente não se desvie. Ter esse objetivo em mente é importante por conta disso, tá? Eu fiz algumas anotações aqui que estão no livro também, no livro para poder compartilhar com vocês, que eu acho que também vão ajudar agora. Lembra, né? A nossa live ela começa ali da metade para frente a se dirigir mais para as atividades práticas, para aquele momento em que a gente coloca no papel. Inclusive eu sempre recomendo, tenha um papel em mãos, que aí a gente vai ter objetivos para colocar coisas, ações práticas para poder realizar no nosso dia a dia, né? Então lembra que eu falei que todas as coisas são criadas duas vezes, né? Porém, nem todas as coisas são criadas pelas nossas escolhas. Lembra, né? Primeiro eu preciso ter consciência de que eu sou o criador da minha realidade. Por isso que o recurso mais importante no hábito anterior ele se chama autoconsciência, né? A autoconsciência que vai fazer, que vai te dar essa convicção de que tu é a pessoa responsável pelas tuas escolhas, né? Só que muitas vezes as nossas criações elas acabam não passando por essa parte, porque nós nos tornamos um executor da criação da vida dos outros, né? O momento que eu passo uma vida toda esquecendo da minha, porque eu não porque eu não coloquei isso como primeiro ponto, né? Eu não coloquei a minha responsabilidade nas minhas escolhas, então eu não fiz essa primeira criação no plano mental, e aí no plano físico eu acabo sendo uma consequência da escolha dos outros, ou pior, né? Porque muitas vezes se tu tá vivendo realmente, às vezes não tem problema nenhum, às vezes a gente vem ao mundo e tem o gosto de servir, às vezes a nossa missão às vezes pode ser isso, né? Eu gosto de fazer um trabalho bem feito, eu gosto de fazer isso muito bem executado. O problema é que muitas vezes essa falta da nossa criação, essa falta do nosso objetivo em mente, ela se dá pelo seguinte, ela se dá pelos nossos condicionamentos mentais. Ela se dá por aquela condição que a gente impõe, ou seja, aquela coisa que vem dos eventos passados, né? Eu tenho em mente que eu não posso fazer tal coisa, ou que eu não consigo fazer tal coisa, ou que uma experiência que foi negativa ela vai acabar se repetindo, então agora eu vou seguir a vida do jeito que der, eu vou tocando a vida do jeito que puder. E aí eu não tenho esse objetivo em mente. Por não ter esse objetivo em mente, aí eu não consigo construir a vida que eu gostaria. E aí é um momento em que esse segundo hábito, ele sai de cena. E aí as coisas não vão do jeito que eu quero. Então, é muito importante que esse hábito esteja presente, eu diria, para tudo que a gente faz, né? Seja para um objetivo maior, ou seja no nosso dia a dia, seja no objetivo de dia a dia. E aí o Covey traz uma coisa muito importante, que é uma palavrinha que vocês certamente já ouviram, né? Assim como eu já ouvi também muitas vezes falar, que é a missão de vida, né? Lembra que muito se ouve falar sobre propósito, sobre missão, sobre visão, né? Então, às vezes o legado que você quer deixar, e aí existe às vezes uma confusão nesse conjunto de palavras, né? E a missão, eu acredito que o Covey ele traz aqui pra gente de uma forma que fica muito claro entender o que significa essa missão pessoal e por que ela está muito ligada com esse comércio objetivo em mente, né? Porque ele divide essa missão em 3 partes. Né? O que eu acho mais incrível do livro, assim, do Covey, ou da forma que ele aborda esse conteúdo, é que ele consegue fazer uma fragmentação, ele consegue trazer uma estrutura que fica claro, que tu olha assim para essa divisão e olha, puxa, agora tudo faz sentido, agora eu estou entendendo, agora fica fácil de aplicar. E qual é essa estrutura que ele divide em 3 partes para que a gente possa criar a nossa missão de vida? Olha só, né? Que importante. Vocês estão participando de uma live onde, através de aprendizados de pessoas que vivenciaram lá no mundo do desenvolvimento pessoal, coisas muito importantes, que lideraram grandes empresas e trazem aqui para nós hoje uma definição do que é missão de vida de uma forma prática e clara que a gente pode colocar no dia a dia, independente do tipo de vida que a gente está vivendo, né? Então, como que ele dividiu essa missão pessoal? Ele divide em 3 partes. A primeira delas é
o caráter, né? Lembra lá que eu falei no começo da primeira live, né? Os 7 hábitos, eles são baseados na ética do caráter, ou seja, de dentro para fora, não de fora para dentro, não na ética da personalidade, né? Então, o que significa a definição do caráter? A definição do caráter, ela vem acompanhada da seguinte pergunta, e a tua resposta é que vai definir isso. A seguinte pergunta é: o que você deseja ser? Aqui a gente não está falando de ter, esquece o que você quer ter na vida, esquece o que tu quer fazer, qual a profissão, não. Aqui é quem eu quero ser. Cara, quando as pessoas olham para mim, o que elas podem reconhecer? Elas reconhecem o que? Bondade, elas reconhecem uma pessoa, generosidade, elas reconhecem força, elas reconhecem apoio, né? Uma pessoa amiga, elas reconhecem uma pessoa que tem amor no coração, elas reconhecem uma pessoa que sabe ser justa, enfim, quantos e quantos recursos, quantos e quantos princípios a gente não carrega no nosso dia a dia, de uma forma que isso vai sendo impresso na nossa identidade, ao passo que as pessoas nos olham e já sabem definir certo com quem que elas podem contar. Esse é o nosso caráter, né? O que você deseja ser. Qual é o segundo ponto que o Covey traz? Ele vem acompanhado também de uma segunda pergunta, que é: o que você deseja fazer? Aqui ele fala que está a nossa profissão, o nosso legado, né? Ou seja, aquilo que a gente faz mesmo. Aqui já não é mais o ser está no caráter. Agora é o que eu quero fazer. Aqui está a minha profissão, aqui está o meu legado. A gente pode falar também que aqui está a nossa contribuição e as nossas conquistas. Lembra, eu já falei também isso em outras lives, é o nosso crescimento e a nossa contribuição. E isso vem sempre acompanhado, né? Mas por que contribuição vem junto das conquistas? Ora, porque o mundo ele te entrega normalmente aquilo que tu está entregando, né? Então, aquela velha frase, né? Se tu está reclamando que o mundo não está te dando algo, provavelmente é porque tu está deixando de entregar algo para o mundo. Se isso te falta, é porque tu não está dando em alguma medida, né? Porque aí é princípio, por isso que ele fala, é um estudo baseado em princípios, não em regras. E um princípio muito claro é dar e receber, né? Planto e colho. Não, às vezes não vai vir uma colheita, né, da forma que a gente queria, mas uma coisa é certa: sem plantação não tem colheita. Então esse é o princípio do dar e receber. Então por isso que está acompanhado, né, aqui dentro dessa parte do legado, dentro dessa parte da profissão, né, as contribuições que eu vou dar no mundo, né, qual a área, né, quais são as áreas em que eu vou contribuir através do meu trabalho, e aí com isso as minhas conquistas. Então, ou seja, aqui a gente está falando o que você deseja fazer. Antes é o que deseja ser, agora é o que deseja fazer. E o terceiro ponto que fecha essa missão, que é: quais são os meus princípios e valores, né? Com base em quê? Quais são os meus novos paradigmas, dos quais eu vou fundamentar esse ser e esse fazer que eu falava anteriormente, né? Porque esse ser e esse fazer, ele precisa ter uma base para que ele possa ser sustentado. Qual é essa base? Essa base são os meus valores, os meus princípios. É olhar para a minha vida e pensar: o que eu valorizo de fato? O que é importante? Aí é onde entra o objetivo em mente. Ao final da minha vida, realmente, qual história que eu quero ter escrito? E aí, com base nesse fim em mente, é que eu começo a construir a minha missão, né? Não adianta sair por aí querendo escrever uma missão no papel se eu não sei qual é o fim em mente, qual é o objetivo em mente, qual é o final que eu quero ter, qual é a história que eu quero escrever. Somente sabendo disso, somente tendo isso muito bem definido, é que eu consigo escrever uma missão. Aí eu posso colocar ali o que eu quero ser, o que eu desejo ser e o que eu desejo fazer. Por isso é importante ter consciência desses fundamentos, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Esse foi o nosso segundo hábito, que é comece com o objetivo em mente. Amanhã a gente vai para o nosso terceiro hábito. Eu já adianto para vocês, o terceiro hábito ele se chama primeiro o mais importante. Então tivemos aqui o primeiro hábito, que é seja proativo, que é no sentido de você cria a sua realidade. Estamos no segundo hábito, que é comece com o objetivo em mente, que é a primeira criação, a criação no plano mental. E amanhã a gente vai
para o terceiro hábito, que é primeiro o mais importante. Aí a gente já começa a se dirigir mais para o plano físico. Lembra também que essa primeira parte é onde a gente está saindo da dependência para independência. Essa é a primeira parte do livro, são os 3 primeiros hábitos. Depois do 4º hábito em diante, a gente já vai para o que ele chama de independência para interdependência, que é o momento em que eu começo a me relacionar com os outros, a cuidar dos meus relacionamentos, e aí sim a busca por uma vitória pública, não mais a vitória particular. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Compartilhem essa live com mais pessoas que vocês acreditam que vão poder se beneficiar desse conteúdo. E eu desejo a todos uma ótima quarta-feira. E amanhã, no dia 28, estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para a nossa live número 28, onde trataremos sobre o terceiro hábito. Tá bom, pessoal? Um ótimo dia para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.